Fala, galera. O São Paulo venceu a Alianza Lima do Peru por 2-0 na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Os gols foram marcados pelo atacante André Silva, um em cada tempo. O tricolor ainda teve um outro gol anulado, com Ferreirinha, e deu bola na trave com Alan Franco. Com as 3 vitórias nos 3 jogos fora de casa, na fase de grupos, um feito inédito para o São Paulo na história do torneio, o tricolor chega a 10 pontos, fica na liderança do grupo D e encaminha sua classificação para as oitavas. Vamos acompanhar aí o debate do Jogo Aberto sobre esse jogo. Derby. São Paulo 2-0 no Alianza Lima fora de casa, muito bem encaminhado para a próxima fase, o tricolor paulista. É interessante que o São Paulo está demonstrando que sabe jogar Libertadores. Pô, 3 vitórias fora de casa, não comparando, pelo amor de Deus, pelo amor dos dois treinadores. Mas nem na época do Tele, por exemplo, que foi a melhor época da história de São Paulo conseguiu esse feito. É muito difícil, né? Não, então tem que enaltecer. Claro que tem que enaltecer. 3 vitórias fora de casa, você tem jogadores, por isso que eu sempre discordei muito do papo de o elenco do São Paulo é muito curto, é muito ruim. Não é. Tá vendo que apostando na molecada um pouco, Matheus Alves ontem pra mim, lógico que a galera tá falando de um gol também que ele poderia ter feito, só que foi muito bem em 2 lances. O do Ferreirinha, que estava milimetricamente ali impedido, e o que ele deu assistência para o André Silva. São jogadores que estão entrando e dando conta do recado. O próprio André Silva, tendo oportunidade, fazendo gol, artilheiro de São Paulo no ano, tá muito bem. O Juan Tressoldi na zaga, jogador que era muito questionado, fez um jogaço ontem mais uma vez. O Edu elogiou aqui. Anulou o Guerreiro ontem, fez um jogaço, um grande jogador. Então são jogadores que o Zubeldia tá testando e estão dando conta do recado. Estou gostando muito. São Paulo na Libertadores, que tem seu principal foco, bem. O Luciano entrou bem ontem também. Entrou no final do jogo bem ali na assistência para o André Silva. Então estou muito satisfeito com o São Paulo aí na competição, que tem que enaltecer o treinador, o elenco, os jogadores estão dando conta. Muito bem o tricolor. Marco Aurélio Cunha, sua vez agora, uma vitória fundamental que traz tranquilidade, que deixa o time muito mais atento à Libertadores. Eu posso falar para esses meninos aí que eu já sabia, né? Você sabe. Nossa, mas o senhor vai continuar batendo até essa quando? É a sua bandeira, que mágoa é essa? Nós já reconhecemos. Agora aguenta, Eu já sabia. Né? Vamos torcer para dar certo. Se der errado, você tá lascado, viu, doutor? Não, ok, eu vou assumir, eu vou admitir quando eu estiver errado. Mas um grande jogo do São Paulo, jogo consistente. Eu falei que o São Paulo estava classificado já antes dessa partida, você lembra? Falou mesmo. E foi chamado de homem com soberba. Isso, soberba não, futebol. Você sabe que o time é melhor do que esses que estão aí. Porque o time era ruim. Na próxima fase, dependendo é importante fazer a melhor pontuação para ter o segundo jogo até a semifinal em casa. Isso joga muito também. E aí, claro, pega um jogo difícil, pode cair, porque futebol só ganha um. Mas o rumo está sendo muito bem planejado, muito bem feito pelo Zubeldia. Zubeldia, conte comigo. Chico Garcia, como é que você avalia esse São Paulo? Não vem agora aquela coisa lá, mas o grupo não é tudo isso, porque o Tadjeres era um problema para o São Paulo, o Alianza Lima empatou aqui, por exemplo, e o Libertad estava liderando há pouco tempo. Não, essa vitória tem que ser valorizada, porque se a gente olhar só o resultado, daqui a pouco pode achar que o São Paulo teve facilidade e no começo do jogo. Venceu depois da expulsão, Lima, né, Chico? Não teve uma expulsão aí? Não, mas já foi bem depois, já estava ganhando de 1-0. Mas no segundo tempo. Só para lembrá-los. Para os outros vale a expulsão. Né? Para os outros vale. Que é isso, violência? Eu acho que o São Paulo, se impôs no jogo. O São Paulo se impôs no jogo, como vem se impondo na Libertadores. E é isso, vai ganhar. Mas você tem que falar, Chico. Alguém tem que falar que teve expulsão, Chico. Mas já estava 1-0, né? A expulsão tá na tela. Olhe na tela e vê. Isso é pra expulsão, menino? Não é não. Presta atenção, Chico. Você tá discutindo essa expulsão? Você não quer? Não. Então acabou a discussão. Não, gente. Na boa. Mas não, eu tentei, bebendo. Então, tá bom. O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo, voltou para a segunda etapa, continuou melhor, veio a expulsão, aí ele administrou, criou o Ferreirinha, teve gol anulado. Poderia ter ampliado o placar antes. Mas aí o André no final... Ia ter uma tanga aí no programa depois do nosso. Mas o Zubeldia... Aí que ideia de tanga, eu não vou ver, não. Mas é loucura, né? Sai fora! O Zubeldia, ele passou por uma instabilidade que ele estava praticamente demitido no próximo jogo.
E, de repente, não só pela torcida, tá? Porque as informações vinham de que internamente São Paulo estava... e aí talvez a multa rescisória, né? A multa, não, vamos deixar. E aí você tem que entender. Às vezes o resultado não vem, doutor, o doutor sabe disso. Mas você sabe que ali tem um trabalho. E que ali na sequência esse cara vai se reorganizar. O Abel Ferreira é um caso no Palmeiras, né? Tem pressão. Mas os caras sabem que ele vai reorganizar o time, como aconteceu. O Zubeldia foi a mesma coisa. E aí, alguém quer se manifestar? Eu quero, vou falar da expulsão. Eu tô De novo, mas você não falou que o assunto estava encerrado? Só mudou o jogo por causa da expulsão. Na minha modo de ver, porque o time acaba jogando fora de casa. Agora, ontem... o time jogando fora de casa, a expulsão... Toma 6 gols, não pode. O time que joga fora de casa tomar 6 na arena, não pode. A expulsão na tela... Quem tomou 6? Se você provar que alguém... Eu nunca mais brigo com você. Só valeu 4. Bom! Mas tomou 6. Tomou 6. Eu também fiz 5 no Maracanã e não valeu. Tropeçou sozinho e o cara deu cartão. O Chico não quer explicar. Não, mas é os 4Ds, ô Ronaldo. Ali, ó, o Lucas ia em direção ao gol e o defensor estava atrás dele. Agora você está falando que esse movimento que ele fez era pra ele ficar girando que nem peão e Cara, por que a gente está escutando o Ronaldo? Não, posso falar uma coisa? Eu achei a vitória mais tranquila essa vitória contra o Aliança Lima do que a do Libertad. Verdade. Achei essa vitória mais bem administrada, mais bem construída. Ele girou o elenco, ele foi dando minutagem, foi organizando. Eu acho que essa vitória, ela é bem emblemática, ela é bem significativa. Por isso tem que valorizar, Renata, porque assim, Libertadores, independente do adversário, a gente viu tantas surpresas já, né? Fortaleza sendo perdeu em casa. Flamengo, Central, o próprio Córdoba. Botafogo enfrentando tantas dificuldades. Então, por mais que a equipe seja tenha menos qualidade, a equipe que tem mais qualidade, ela é encarregada de tornar o jogo fácil. E foi isso que o São Paulo fez nesse jogo contra a Alianza Lima. Verdade. Entendeu? O São Paulo, a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu aqui no Morumbi, o São Paulo não colocou o pé no freio. O São Paulo sempre acabou mantendo. Foi legal. Não, o PSG. Até mesmo com as substituições. Alianza Lima, isso Foi legal. Mas manteve porque estava com a mais. Sim. Não, para de falar disso, cara. Ninguém tá Parece que ganha falando Libertadores já. Mas isso Ele já acabou a Libertadores. Acabou pra você a Libertadores. Só que, foi legal. Outra coisa legal do Zubeldia ontem, o Zubeldia na coletiva, ele reconheceu, falou, lá no jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, eu errei. Ele falou que errou. Ele achou que tinha ganho o jogo. Ele achou que já tinha ganho. Ele tá fazendo um grande trabalho na Libertadores. Rodando elenco, como falou o Cicinho. E tem uma situação... Renato, olha isso que ele tá falando, Renato. Olha isso, esse menino. Doutor, tira o remédio. O cara, quando reconhece o erro, é bonito também. Mas a questão é o seguinte, talvez se o Zubeldia, naquele jogo, tivesse falado, olha, eu errei, assumo a responsabilidade, a postura de muitos, como nós reconheceríamos... Não, vocês teriam pedido a cabeça dele imediatamente. Talvez. Eu tô falando talvez. Naquele momento, se ele assumisse isso, ele ia demonstrar fragilidade, vocês iam pedir pra sair. Talvez não. Talvez não. Quando a pessoa mostra fragilidade, qual que é a primeira postura? É o quê? É você abraçar, vem cá, tadinhozinho. Agora eu quero ver a atitude dele, o Zubeldia, com relação à Arboleda. Porque o Mulei não tá jogando muito bem, Juan. Ele vai tirar o menino agora pra colocar o Arboleda? Vai. Arboleda Vai. Porque ele tem que ter. Quem ganha mais tem que jogar, filho. Sabe aquela história de carregar o piano, o cara que faz o que a gente chama de trabalho Não sujo tirou o em Flaco campo? Lopes pra Ninguém pôr o fala menino? do Marcos Antônio, porque o Pablo Maia, quando saiu, parecia, na minha opinião, era um problema muito complicado de ser solucionado. Alisson e Pablo Maia juntos funcionam demais. Só que agora o Marcos Antônio tá jogando bola, Tá gente. jogando muito Então, bola. aí quem que sai? O Pablo Maia entrar. O bom é ter mais opções. O Pablo Maia está muito longe do nível técnico que ele tem, porque ele tem que recuperar, como o Lucas. O Lucas está no banco. O Lucas não saiu jogando. E o Lucas foi sensacional. Mas o Lucas vai mais jogar uma vez. domingo contra o Palmeiras? Você acha? Se jogar Naquele gramado lá, né? Aquele gramado que machucou. É por isso que nós temos o Beldinho, não quero nem saber, né? Tá jogando demais. O quê? Vai lá, Renato. Você, mano, você Ô, Cicinho, você tá ficando ligeiro, hein, Cicinho? Já que o Cicinho mandou, gente, e agora... Muito bem, estamos falando sobre São Paulo 2-0 para cima do Aliança Lima, jogo fora de casa. Marco Aurélio Cunha, agora tem clássico ainda, dá para organizar melhor as estratégias e tudo mais. Mas é impressionante como o São Paulo, ele se reencontrou na Libertadores. Já não é desse ano. O ano passado também. São Paulo só perdeu pro campeão. E nos pênaltis.
Então o São Porque Paulo... o Lucas errou o pênalti também. E o Caleri também. Mas faz parte do Não pode futebol. bater com a mão, tem que bater com o pé. Mas não bateu na mão do goleiro. Pode bater com a mão. Não bateu na mão do goleiro. Pênalti é o seguinte, se é pra errar, erra grande. Lá bate ontem, chuta forte e tal. Agora... Marco, o outro, aqui, você deu uma não. aula nos pênaltis, só perdeu para Edu Dracena, viu? Mas o Edu é profissional. Mas exatamente. Então, eu acho que o que é importante agora é o São Paulo, nesse jogo contra o Palmeiras, colocar uma equipe possível. Eu não poria o Lucas lá no carpete, não poria. Deixaria o Lucas no carpete? Tem que tirar os caras para machucar. Não é sintético. Não, Mas é isso também tapete novo. também Também é Vai ser sintético. em Barueri. Mas tapete também. não é tá tranquilo. carpete? Não é carpete? Contra o Botafogo não reclamou. Porque, na verdade, não é grama artificial. Isso é piso artificial. É piso. Grama é grama. Sim. Não põe boi lá, não come. Então, Aí jogou no Rio, ninguém reclama que machucou o Caleri e ninguém reclamou. claro que reclamo. Eu não falou nada, doutor. Eu vou falar. Engraçado que ele joga peladinho na grama sintética. Ele, ai, meu joelho. Joga o quê, Eu menino? não joguei aí, não cheguei a jogar. Joga o quê, menino? Que eu não escutei, menino? É, só site, assim. Não é peladinha, não, menino. Peladinha. Porque o Cici joga peladinha no seu saco. Não, o Cicinho joga de roupinha. Os caras aqui também, rapaz. O Cicinho hoje já deu uma virada ali. Já pra mudar o tema rapidinho, doutor, vou usar a sua experiência na medicina, porque o goleiro Rafael me preocupou. Quando ele teve aquele choque ontem e ele bate a cabeça, me parecia algo até muito sério. Tomara que não tenha sido nada, acho que o São Paulo deve fazer algum exame agora no retorno, mas ele tem sido um dos destaques da temporada e ontem o choque foi pesado. Ele bateu a região occipital, a nuca, né, no gramado, e é um quadro assim de concussão. Aí depende muito dos sinais clínicos, para saber se realmente ele teve alterações ali naquele exame que se faz para ver percepção, para ver consciência, para ver lucidez, enfim. Mas é preocupante. Depende muito dessas 24 horas pós-jogo. Aí sim faz exame, faz ressonância, tomografia, para ver se teve algum tipo de edema cerebral. Eu espero que não, acho que essas pancadas às vezes não são tão fortes e aquilo passa, mas é importante sempre avaliar, talvez ele tivesse que ter saído do jogo. Às vezes acontece, né, doutor? Eu já vi casos de o cara sair, continuar jogando e tal, passar 1, 2 dias, ter um lapso de memória. Eu tive. Corinthians e Palmeiras, imprudente. Eu só lembrei, eu cheguei em casa, porque quando vai ser o jogo? Então a gente O entende Alisson muita no jogo coisa, da seleção brasileira A gente passou. entende muita coisa. Esqueceu até hoje. A gente entende muita coisa. Aí é o que acontece depois dos 50 aí. Perde cabelo, perde sobrancelha. O Miranda teve um quadro desse na Libertadores também, que ele perguntava para mim no vestiário, onde eu tô? Quanto tá o jogo? Quanto tá o jogo? O senhor pergunta o nome também? O Joaquim chega e fala assim, como é que é seu nome? Eu falo, o seu é Joaquim. Agora o meu não sei. É verdade. André Silva marcou um dos gols aos 34 minutos do primeiro tempo, que vinha sendo o mais estudado pelas duas equipes. Logo em seguida, Ferreira ampliou, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento na origem do lance. Apesar de algumas chances criadas, o Alianza Lima não conseguiu reagir e o jogo foi cadenciado nos minutos finais da etapa. O São Paulo melhorou na segunda etapa e criou mais chances. Matheus Alves poderia ter ampliado sozinho sem goleiro. Alan Franco cabeceou na primeira trave, mas foi já nos minutos finais que André Silva apareceu novamente para definir o jogo. Ao receber de Luciano na grande área, finalizou por baixo das pernas de Viscara e decidiu a partida. O tricolor se despediu do Peru com mais 3 pontos na bagagem. O São Paulo vai enfrentar o Libertad em casa, no Morumbi, no dia 14, numa quarta-feira, às 21h30. Antes tem um clássico contra o Palmeiras no domingo, dia 11, às 17h30, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atingiu a sua maior série invicta na história da Libertadores. 13 jogos. O tricolor não sabe o que é perder na competição desde 4 de abril de 2024, quando foi superado pelo Talleres da Argentina em Córdoba, por 2-1. Desde então, são 8 vitórias e 5 empates acumulados pelo time de Luiz Ubeldia. Para garantir a classificação, o São Paulo precisa somar 1 ponto em 2 jogos ou torcer para que o Talleres vença o Libertad.
Assim, o time comandado por Luiz Obeldia avança para as oitavas da competição e depende do resultado da última rodada da fase de grupos para definir se termina como primeiro ou segundo da chave.